do Norte, que é um país que é dominado pelo deserto do Saara, enquanto o sul do país é mais pelo clima tropical. Bom, o relevo de lá é plano, com um lago que é o principal recurso hídrico do país, mas de um tempo para cá ele vai diminuindo muito. A vegetação varia muito de desertos a savana e florestas tropicais. E os animais, os principais animais, são os elefantes, as girafas e os leões, que está sofrendo ameaça desde então. O Chad é um país africano com cerca de 18 milhões de habitantes, concentrado no sul. As línguas oficiais são o francês e o árabe, mas existem mais de 100 idiomas locais. E a maioria da população é muçulmana, especialmente no norte, mas também existem cristãos no sul. E a economia é baseada na agricultura de subsistência e na pecuária. E o país ainda é pouco urbanizado e a cultura é muito rica e diversa, influenciada por vários grupos étnicos, como os sarás, árabes e tuaregs. Bom, agora vamos passar a câmera para o nosso entrevistador, Davi. Bom dia, Júlia. Bom dia, Sofia. Meu nome é Davi. Eu vou falar os principais conflitos que o Chad enfrenta. O Chad enfrenta grandes desafios que afetam o seu desenvolvimento, como conflitos internos e instabilidade política que comprometem a segurança e dificultam a formação de um governo estável. Grande parte da população vive em pobreza extrema, como pouco acesso à saúde, educação e saneamento básico. As secas do país do Chad prejudicam a agricultura e agravam a fome. E a economia depende do petróleo, tornando o país mais vulnerável a crises. Diante disso, muitos migram em busca de melhores condições. Mesmo assim, o povo chadiano se mostra resiliente e mantém viva sua rica diversidade cultural. Muito triste, né? Infelizmente, muitos chadianos têm que viver nessa situação. Bom, agora nós vamos passar para o Yuri. Oi, bom dia, meu nome é Yuri. Agora eu vou falar um pouco sobre o Lago Chad. O país abriga o Lago Chad, que já foi um dos maiores lagos da África, uma importante fonte de água doce para diversos povos da região. Ao longo das últimas décadas, ele reduziu drasticamente de tamanho devido à seca prolongada, às mudanças climáticas e ao uso intenso da água para irrigação agrícola. Mesmo com essa diminuição significativa, o lago continua sendo essencial, pois sustenta a agricultura, a pesca e garante a sobrevivência de milhões de pessoas que dependem diretamente de seus recursos para viver e se alimentar. Além disso, o Lago Chad tem grande importância cultural e econômica, servindo como ponto de encontro entre diferentes comunidades e países que compartilham as suas águas. Você realmente achou que era só isso que a gente ia falar no Chad nesse jornal? Bom, eu vou resumir tudo o que aconteceu e ainda falar mais sobre ele. O Chad é um extenso país localizado no coração da África Central, sem saída para o mar, fazendo fronteira com a Líbia ao norte, Sudão ao leste, República Centro-Africana ao sul, Camarões e Nigéria ao sudeste e Níger ao oeste, com a área de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, e é o quinto maior país do continente africano. Sua capital, situada às margens do rio Chari, uma região estratégica próxima à fronteira com Camarões. O território chadiano apresenta uma grande variedade de paisagens naturais que vão desde o deserto do Saara no norte até as savanas tropicais ao sul. O norte do país é extremamente árido, dominado por dunas, montanhas e planícies desérticas, com destaque para o maciço Tibete, onde se localiza o ponto mais alto do país do deserto do Saara e do deserto do Saara, o Monte Mkosi, com mais de 3 mil metros de altitude. Na região central, o clima é semiárido, com vegetação típica do Sahel, onde predominam pastagens e áreas de transição entre os desertos e as savanas. Já o sul do Chad apresenta clima tropical, com chuvas mais regulares e solos férteis, permitindo a prática da agricultura. Um dos elementos mais importantes da geografia chadiana é o Lago Chad, que deu nome ao país. Antigamente, ele era um dos maiores lagos da África, mas seu tamanho vem diminuindo drasticamente devido à seca e à exploração excessiva de água para irrigação. Apesar disso, continua sendo uma fonte essencial de água e sustento para milhões de pessoas na região. A população do Chad é estimada a cerca de 18 milhões de habitantes, formada por mais de 200 grupos étnicos e linguísticos, o que faz do país um dos mais diversos culturalmente do continente. Essa
diversidade se reflete nas tradições da culinária, nas vestimentas e nas expressões religiosas. As principais religiões são o islamismo, predominante ao norte e ao centro, e o cristianismo, mais comum no sul. Há também comunidades que mantêm crenças tradicionais africanas. As linguagens oficiais são o francês e o árabe, heranças do período colonial e da influência cultural das regiões vizinhas. A economia chadiana baseia-se principalmente na agricultura e na pecuária, que ocupam grande parte da população, e as principais culturas agrícolas são o algodão, o milho, o sorgo, o panço e o gergelim. Nos últimos anos, a exploração do petróleo se tornou a principal fonte de exploração e a receita do governo, embora os lucros ainda não tenham sido suficientes para reduzir toda a pobreza. O país enfrenta seríssimos desafios econômicos e sociais, como a falta de infraestrutura, o baixo índice de escolaridade e a precariedade do sistema de saúde e do desemprego. Do ponto de vista histórico e político, o Chad foi colonizado pela França no final do século XIX e conquistou sua independência em 1960. Desde então, o país passou por diversos períodos de instabilidade, golpes de Estado, guerras civis e conflitos étnicos e religiosos. O poder político tem sido frequentemente concentrado nas mãos de líderes autoritários, que é dificultado o desenvolvimento democrático e a estabilidade. Ainda assim, o país possui grande importância geopolítica, servindo como ponto estratégico na luta contra grupos extremistas na região do Saara. Infelizmente, ficamos por aqui, mas agradecemos a sua presença.